Lucas 24, 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Nós te louvamos porque estamos reunidos no teu santo nome. Louvamos o teu nome, ouvimos a leitura da tua palavra e queremos agora te adorar com os nossos ouvidos, mente e coração, ouvindo a tua palavra, nos humilhando diante dela e esperando que, conforme a tua santa vontade, o Senhor fale a cada um nessa noite aquilo que estamos necessitados de ouvir, aquilo que precisamos ouvir. Que o teu nome, Jesus, seja glorificado, exaltado, que a tua igreja seja edificada. E também, Senhor, se há alguém em nosso meio que ainda não tem convicção de salvação, de regeneração, que o teu Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo, para a glória do teu santo nome e para a salvação do pecador. Fica conosco, aceita a nossa gratidão. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito bem, esse texto de Lucas 24, o médico Lucas nos relata ali os primeiros momentos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e tudo que acontece logo depois desse momento na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, daqueles homens que por 3 anos e meio tinham andado com Jesus, tinham andado de barco com ele, tinham andado a pé com Jesus, tinham comido com ele, tinham ido a um casamento com ele, tinham visto Jesus de perto. Pedro mesmo, quando escreve a sua carta, Pedro diz: nós o vimos, nós ouvimos, nós olhamos para ele e também nós apalpamos Jesus. Esses homens por 3 anos estiveram ao lado do Senhor e ouviram a pregação, e por muitas das vezes, por ser da mesma natureza que nós, eles começaram a olhar para outro lado. Veja comigo, Lucas 9, 22, o que Jesus diz para eles, para aqueles homens. Lucas 9, 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Agora, olha o que Jesus também diz para eles em 9:43. Jesus cura um rapaz e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos. Os discípulos também ficaram maravilhados, viram um milagre e ficaram assim, como que fora de si com aquilo. E Jesus percebeu o perigo, irmãos, de nós tirarmos os nossos olhos daquilo que de fato é mais importante, daquilo que é primordial, para aquilo que é secundário, que não tem tanta importância. E no versículo 44, olha o que Jesus diz: fixai os vossos ouvidos, não é os vossos olhos, fixai os vossos ouvidos nas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens.
Jesus sempre trazendo à mente dos discípulos que eles tinham que fixar os seus ouvidos na sua palavra, na sua mensagem de fato. Porque, irmãos, os milagres e todos os acontecimentos do ministério do Senhor Jesus Cristo eram provas de quem de fato ele era e o que de fato ele veio fazer. E aqui no texto de Lucas 24, os irmãos lembram, conhecem com certeza Mateus 26, na hora que Jesus dá o último suspiro na cruz do Calvário, o véu se rasga de cima a baixo, os túmulos se abrem, as pedras se racham, a cidade de Jerusalém está escura há mais de 3 horas, coisas aconteceram, e Jesus é sepultado. Logo, 3 dias depois, Mateus nos disse que quando as mulheres foram lá preocupadas com a pedra, diz que descem anjos, tiram a pedra, sentam sobre aquela pedra, há um terremoto, os guardas caem ali, espavoridos, né? De fato desmaiados, apagados, e as mulheres ficam trêmulas e os guardas se voltam para elas e falam delas, ele não está aqui, ele ressuscitou. Aqui em Lucas nós não temos esses relatos destes acontecimentos, mas simplesmente as mulheres indo ao túmulo e não vendo Jesus. Veja lá, versículo 3, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus, não viram o corpo. Veja versículo 4, aconteceu que perplexa a esse respeito, apareceram os 2 varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Agora o anjo vai trazer a lembrança daquelas irmãs. Veja versículo 7. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. O anjo trazendo a mente daquelas mulheres, e ele citando as palavras de Jesus em Lucas 9, 22. Essas mulheres foram lá e elas não acharam o corpo do Senhor. Com certeza estavam agora com medo, preocupadas. O que será que aconteceu? Irmãos, versículo 8. Então se lembraram das suas palavras. Lembraram de quê? Das palavras. Lembraram das palavras de Jesus e elas voltaram, veja versículo 9, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas. Anunciaram o quê? Nós não vimos nada, mas vimos anjos que nos dizem que ele ressuscitou. Ele tinha dito. Elas tinham ouvido isso várias vezes. Irmãos, isso só nos deixa claro quem de fato nós somos. A igreja dos nossos dias é uma igreja que quer ver. Os crentes dos nossos dias são crentes que querem ver. Qualquer coisa que prove que Deus está vivo, qualquer coisa que prove que Ele está comigo. Eu preciso ver algo de Jesus para poder crer nele. É ou não é, irmãos? Por que a igreja vem de tanta bugiganga? Por que os irmãos e crentes de tantas denominações fazem tantas coisas? Porque querem ver algo. E a Bíblia não fala, irmãos, de nós vermos primeiramente, senão ouvirmos primeiramente. Quando você abre Gênesis, você tem lá o texto de Moisés. Disse Deus, Deus disse, Deus diz e as coisas acontecem. Irmãos, Simeão, cheio do Espírito Santo, viu um bebê de 40 dias, e Simeão, quando viu aquele bebê, ele chorou, e ele orou, dizendo, agora eu posso morrer, porque os meus olhos contemplaram a salvação do Senhor. Qualquer um aqui que sabe ler, já leu a Bíblia uma vez, você conhece toda a história, mais do que Simeão. Porque ainda precisa ver mais alguma coisa? Porque nós queremos ver um milagre, ver um emprego melhor, ver um carro melhor, ver uma situação melhor, ver a ausência de problemas, de dificuldade, de enfermidade, ver a prosperidade, irmãos. Porque temos que ver isso para crer no Senhor. Somos da mesma natureza
desse povo aqui, ainda em pleno século 21, 2000 anos de história, ainda queremos ver algo. O Senhor está às portas. E ele diz: será que quando eu voltar à terra verei fé na terra? Porque nós não queremos ouvir, nós queremos ver. Aquelas mulheres voltam e elas dizem: anunciaram todas as coisas, nós não o vimos, mas anjos nos disseram que ele ressuscitou. E elas confirmaram isso aos apóstolos. Veja versículo 11, tais palavras lhe pareciam como que delírios, e não acreditaram nelas. Não acreditam, irmãos. Os apóstolos do Senhor não acreditaram na mensagem das mulheres. Por isso que, irmãos, para pregar é preciso crer. Para servir ao Senhor é preciso crer. Depois a gente aprende, mas é preciso crer nele. Versículo 12, olha quem aparece aí, nosso amado irmão Pedro. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu. Pedro não correu para ouvir, irmãos, Pedro correu para ver. Correu para ir ver. Ele queria ver alguma coisa, ele ouviu as mulheres, não deu crédito, mas ele correu e foi lá para ver. E Lucas diz, ele abaixou-se, mas nada viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Lucas nos dá essa informação de que Pedro volta maravilhado por não ter visto nada. Não viu nada e voltou maravilhado, irmãos. De fato, irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos nessa noite são 4 coisas. E eu já vou começar na primeira, porque essa mensagem foi de domingo passado na Hermon. Domingo passado na Hermon nós estávamos aniversário. E eu conversei com a igreja. E eu digo, o tema da mensagem é o poder da palavra de Deus. Os pregadores serão Francisco, José e eu. Quero que os dois estudem esse texto, esse tema e preguem. E eu vou pregar no domingo. Eu preguei essa mensagem. Irmãos, o poder da palavra de Deus, o poder daquilo que Jesus disse, o poder daquilo que Jesus nos fala pela palavra, através do seu Espírito Santo, ainda nos dias de hoje. Essa palavra que é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa palavra é inspirada pelo Santo Deus. Não é palavra de homens, não é palavra de pastores ou de grupos denominacionais. Essa palavra que é inspirada, que é inerrante, irmãos. Infelizmente, seminários, professores, teólogos, pastores e irmãos que não gastam tempo lendo, começam a tirar da Bíblia, começam a esquecer versículos e textos da Bíblia que vão contra a sua vida, contra o seu pecado. E diz, isso aqui pode estar errado, isso aqui não pode ser aceito, eu não concordo com esse texto aqui. Eu já vi isso, irmãos. Essa palavra é inerrante, essa palavra é infalível, essa palavra é inegociável, é inegável, inestimável. Não podemos calcular o valor dessa palavra. Mas também ela é inerente, ela está ligada por sua natureza ao seu autor e não pode se desvencilhar, se divorciar do seu Deus, do seu Criador, do seu autor. Crer em Deus, amar a Deus e não ouvir, e não obedecer, e não querer ter essa palavra, irmãos, é incoerência. Irmãos, eu fui pregar numa igreja e tinha um grupo de jovens lá. E quando eles cantaram, terminaram de cantar, saíram, foram lá para fora. E eu perguntei do pastor, por que eles saíram? Eu perguntei depois. Mas na hora do culto eu pedi, eu só vou começar, eu vou me apresentar, mas só vou começar a pregar quando os cantores voltarem. E o pastor foi chamar, pastor, pessoal do louvor, pessoal que trabalha, que prepara o cafezinho para depois do culto. Irmãos muito ocupados com tantas coisas, que não tem tempo para sentar e ouvir a pregação. Não tem tempo para parar
abandonar tudo por 40 minutos para ouvir uma meditação, ouvir uma pregação. E, irmãos, são essas coisas que têm feito com que a igreja pare de querer ouvir para querer ver. Irmãos, a partir do versículo 13, a gente começa as 4 coisas, eu vou só citar as 4 rapidamente. Veja o versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, o sofrimento de Jesus, a sua morte, seu sepultamento. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus tinha ressuscitado pela manhã do domingo, e esses 2 irmãos desciam de Jerusalém para a Judéia no fim da tarde, entristecidos, preocupados. Com certeza tinham ouvido as mulheres falarem dos anjos que Jesus tinha ressuscitado, mas não creram. E quando eles estão descendo entristecidos, quem se aproxima deles? O próprio Jesus, ressurreto. E Jesus, de alguma maneira, os seus olhos estão fechados, irmãos. Não é pelo ver, mas é pelo crer. É pelo sentir, é pelo ouvir. E do versículo 18 até o versículo 22, você tem aí esses homens dizendo o que aconteceu para Jesus. Olha, Jesus Nazareno, varão profeta, cheios de obra, palavra, diante de Deus e dos homens. E no versículo 23 está a informação que eles dão, que as mulheres foram ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que se disseram as mulheres, mas não creram, não ouviram. Irmãos, versículo 24 nos deixa a informação de que, de fato, quem foi até o sepulcro foi João e Pedro. E esses 2 homens que estão descendo estão dizendo para o próprio Senhor Jesus Cristo: as mulheres foram lá, mas não ouviram, e nós também não. Elas disseram que viram anjos. Está uma confusão, ninguém viu nada. Ninguém conseguiu ver o Senhor ainda. Irmãos, essa parte, a partir do versículo 25, é a primeira coisa que eu quero deixar para os irmãos, que Jesus, depois de ressurreto, depois de ter vencido a morte, ressuscitado com grande poder e glória, Jesus poderia ter aparecido ali para eles na estrada, ter feito um milagre, ter feito um sinal. Jesus poderia fazer qualquer coisa. Ele é Deus nos céus e na terra, Deus de vivos e de mortos, Deus dos anjos, Deus dos demônios. Qualquer coisa ele podia fazer. Mas o que Jesus começa a fazer a partir do versículo 25 é a primeira coisa que nós vamos ver. Então lhes diz Jesus: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus agora leva suas mentes para o Velho Testamento, Pentateuco. E versículo 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Do versículo 25 ao 27, Jesus aplica a palavra à sua audição. É preciso ouvir, é necessário dar crédito à palavra, ouvir a palavra. E o que Jesus faz naquele momento não é um sinal, não é um milagre, não é alguma coisa que prove a sua ressurreição, mas Jesus começa a falar para eles do Velho Testamento e aplica a audição daqueles homens à palavra. Quem não conhece aqui na igreja, acho que as crianças conhecem Romanos 10, 17, né? A fé vem pelo ouvir. Veja, a fé não está no homem, a fé não está guardada lá no coração do homem. Jesus disse que do coração do homem só procede o que não presta. Mas a fé vem, isso quer dizer que não está no homem. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E aí Jesus está dizendo, eles precisariam ouvir. Jesus começa a fazer o quê? Citar a palavra. Dizer para eles o que estava dito a seu respeito lá no Velho Testamento. E depois nós vamos ter a informação que não só lá, mas na lei de Moisés, em todos os profetas. Irmãos, o Velho Testamento, em Gênesis 3, você tem a figura de Jesus. Em Gênesis 6, a figura de Jesus. Gênesis 12, a figura de Jesus. Êxodo, libertador, Jesus. Levítico, a santificação, Jesus. Deuteronômio, a repetição da lei, Jesus. Nos reis, nos salmos,
Tudo se refere a Ele, a Jesus, a pessoa dele, a sua obra. Para que milagre? Se nós já temos a palavra, as palavras do próprio Senhor Jesus nas nossas mãos. Jesus aplicou a palavra ao coração, a audição, melhor dizendo, daqueles homens. Abra comigo em Gálatas 3, versículo 2 e 5. Gálatas 3, versículo 2 e 5, quando Paulo, falando com aquela igreja que tinha ouvido a palavra do servo do Senhor, a pregação legítima. Gálatas 3, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber disso, vós recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo diz, vocês receberam o Espírito pelo quê? Pelas obras de vocês, pelo seu trabalho prestado à igreja, pelos seus anos em que você esteve aqui, ou acolá servindo ao Senhor, ou pela pregação da fé. Versículo 5, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo estava ensinando aos Gálatas que a transformação em suas vidas e o que eles ouviram veio pela pregação da fé que Paulo pregava. A fé genuína, a fé que não é nada mais senão Jesus e a sua cruz. Crer em Jesus, obedecê-lo, amá-lo e viver para Ele. E aqui, irmãos, eu fico maravilhado porque o nosso Senhor não faz nada para satisfazer o homem, agradar o homem, ou olhar para o homem e dizer, eu tenho que fazer alguma coisa para o bichinho poder crer, né? Não. Ele leva aqueles homens e ele aplica a palavra à audição daqueles homens. Eles precisam ouvir, irmãos, ouvir da palavra. E versículo 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus fez de contas, irmãos, que ia passar adiante, não ia ficar. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco. Aquele estranho que eles não sabiam quem era, fica conosco, vem jantar conosco, fica aqui em casa. Porque é tarde, fim da tarde já, entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando à mesa, tomando o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Você pode pensar, agora Jesus está sentado com eles, já passou 11 quilômetros conversando, Jesus senta, estão comendo, eles reconhecem Jesus, agora Jesus vai provar. Jesus não tem que provar nada, irmãos, para nós. Jesus some, desaparece. Mas, irmãos, o trabalho de Jesus na vida deles já tinha sido feito 3 anos passados. E agora, olha o que eles vão dizer, irmãos, um para o outro. Versículo 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, o Senhor Jesus aplicou a palavra à audição deles, mas também o Senhor Jesus aplicou a palavra ao coração deles. Quantos sabem muito da Bíblia? Quantos já estudaram? Quantos já estão há anos na igreja? Mas a palavra ainda não ardeu no coração. E disseram ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha a Escritura, irmãos? A exposição da palavra, do próprio Senhor, que é a palavra. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aquele que é a palavra, usou a palavra. Lá, enfrentando Satanás no início do seu ministério, Mateus 4. E agora, consolando e animando os seus discípulos, tendo compaixão daqueles homens, trazendo a palavra à sua audição, mas também ao seu coração. E, irmãos, quando Jesus faz isso, os irmãos lembram de Atos 16:14, diz que Lídia ouvia, e diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para atender as palavras de Paulo. Irmãos, eu tenho plena convicção de que o que eu devo fazer é pregar a palavra. Com as minhas incapacidades, com as minhas imperfeições,
Peço, Senhor, me dá condições de pregar, porque eu creio que a palavra tem poder para transformar, para regenerar, para salvar, para mudar, irmãos, a natureza humana. E o texto diz isso, que os seus corações ardiam diante do Senhor Jesus, expondo as Escrituras a eles. Irmãos, como nós devemos pedir para que as Escrituras sejam expostas aos nossos corações todo o tempo, não nos afastarmos dela em nenhum momento, porque só as Escrituras, Paulo diz isso aos Romanos. Se você quiser ir comigo, Romanos 6, Paulo diz assim: Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Irmãos, Paulo escrevendo aos Romanos, essa carta maravilhosa, que deixa bem clara a justiça de Deus e a depravação do homem. Quando Paulo diz aqui nessa carta que todos pecaram e carecem da glória de Deus, quando todos estão perdidos e que o salário do pecado é a morte, quando nós estávamos separados, quando nós éramos inimigos de Deus, dando as costas para Deus, Paulo diz: vocês vieram a crer de todo o coração quando vocês foram entregues à palavra. Foi a palavra que mudou a sua condição. Foi a palavra que transportou você, Colossenses 1,13. Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora Paulo diz aos Romanos: vocês creram, porque vocês eram escravos do pecado e vieram obedecer de coração, porque vocês foram entregues à forma de doutrina, que é a pregação da palavra, que é a exposição da palavra. Então Jesus aplica a palavra à audição daqueles seus discípulos, mas também ao coração deles. E assim, irmãos, que eles têm essa experiência de sentados à mesa com Jesus, lembrar da caminhada, porque na caminhada eles ouviram a pregação. Versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Eles então os dois contaram o quê? Contaram que comeram pão com ele? Contaram o que lhes acontecera no caminho. Eles contaram para os discípulos de Jerusalém: nós estávamos indo para Emaús. Aquele homem se aproximou, andou conosco e começou a falar de Moisés, de Elias, de Abraão. Começou a falar que aqueles homens falavam dele. E eles têm seu coração aberto, sua audição aberta para a palavra do Senhor. E ele diz: acontecera no caminho, e como fora por eles é conhecido no partir do pão. Aqueles homens voltam na mesma hora para Jerusalém, irmãos, porque eles precisam contar essa mensagem. Os seus corações estavam cheios agora da palavra do Senhor. É do que nós precisamos, irmãos, em dias em que nós vemos tanta desesperança, tanto desprezo pela palavra mesmo, tanto desespero no coração do povo. O que é que eu preciso? Da palavra. Preciso que a palavra chegue à minha audição, preciso que a palavra chegue ao meu coração. E agora vamos as duas últimas coisas rapidamente. Versículo 44, que a irmã Flores começou a ler, porque, irmãos, eu não quero ler do versículo 36 ao 43, porque deixar só a informação para os irmãos, do versículo 36 ao 43, é quem nós somos, irmãos. Nós não somos homens e mulheres de fé, porque aqui Lucas está dizendo o que aconteceu naquele momento. Jesus chega, Jesus se aproxima, Jesus fala: está aqui minha mão, está aqui meu lado, tem o que comer aí? E assim mesmo eles estão com o coração cheio de dúvida. Irmãos, Deus pode fazer o milagre que fizer na sua vida, isso não vai transformar você e nem eu. O que transforma o homem é ouvir, e esse ouvir eficaz, o ouvir que o homem se submete, se humilha diante da palavra do Deus eterno. Então Jesus, que aplicou a palavra à audição daqueles homens, aplica a palavra aos seus corações, ao coração do homem. Versículo 44, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, os 4 maiores, os 12 menores, e nos salmos. Todos os salmos, falava de quem? De Jesus, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição, do seu sofrimento.
E versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus, que aplicou a palavra à audição daqueles homens, aplicou a palavra ao coração daqueles homens, agora Jesus usa a palavra para trazer compreensão, irmãos. Compreensão de quem de fato nós somos. Irmãos, quando Adão peca, ele se esconde. E a primeira coisa que ele vê é que ele está sujo, maculado, afastado. Ele não peca, irmãos, e corre até Deus pedindo perdão nem misericórdia, mas ele foge e se esconde. E, irmãos, até hoje os homens continuam se escondendo de Deus. Se esconde atrás dos problemas, das dificuldades familiares, dificuldades financeiras. Se escondem. E Adão se escondeu, envergonhado, nu, com medo, porque tinha pecado contra o santo Deus. Irmãos, Jesus diz para aqueles homens: então importava-se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu, é o Senhor que abre o entendimento, assim como ele abriu de Lídia, aqui abriu desses homens, ele abriu os olhos de Paulo em Atos 9, para que Paulo reconhecesse que toda a sua religiosidade, todo o seu conhecimento do Velho Testamento não tornava justo diante de Deus, porque o homem não pode ser justificado por obras diante do Senhor, a não ser pela graça que nos é dada, oferecida em Jesus Cristo. E o Senhor agora aplica a palavra para trazer compreensão ao coração daqueles homens. Efésios 3:4. Efésios 3:4. Abra aí rapidamente. Já estamos terminando. Por esta causa, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento, a palavra que é a minha compreensão do mistério que estava oculto, que é o Senhor Jesus. E esse mistério que Paulo está se referindo aqui no capítulo 3 é o capítulo 2. Quando ele diz lá, irmãos, que ele, no capítulo 1 ele exalta a obra de Deus ainda na eternidade. Bendito Deus e Pai que nos escolheu, que nos predestinou, que nos chamou. E no versículo 13 ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aquele que é o penhor até o dia que o Senhor vier nos buscar. Mas quando Paulo começa, irmãos, no capítulo 2, ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a situação do homem, morto em seus delitos e pecados, fazendo a vontade da carne e andando, irmãos, na vontade da carne. Um morto que faz, que tem vontade, que anda. Irmãos, eu digo isso para o pastor Herbert, às vezes a gente conversando, eu quero imitar um que é bom. E eu ouvi isso aqui do pastor Fred uma vez. Eu estava pregando na congregação, lá no 41, e tinha um senhor lá, quase 70 anos de idade. E depois que eu terminei a mensagem, Efésios 2, ele disse: pastor Maciel, eu sou dirigente de congregação há 30 e poucos anos, e nunca tinha visto isso em Efésios capítulo 2. Morto, fazendo a vontade da carne, andando segundo a carne. E Paulo agora vai dizer assim: eu tenho essa compreensão. E, irmãos, e quando chega o versículo 4 de Efésios, eu tenho uma ideia ali, pode ser que seja uma heresia minha, Deus tenha misericórdia. Porque, irmãos, quando Deus nos vê morto em delitos e pecados, quando Deus nos vê fazendo a vontade da carne e andando na vontade da carne, versículo 4, Paulo diz: mas Deus, sendo rico
em misericórdia. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Irmãos, os irmãos sabem com certeza o conceito de graça. Graça é Deus nos dando o que não merecemos. Mas o conceito de misericórdia é Deus não nos dando o que merecemos. O que é que eu merecia quando eu estava morto, fazendo a vontade da carne e andando segundo a carne? O que é que eu merecia, irmãos? Inferno, irmãos. Condenação eterna. Por isso que Paulo não começa dizendo, mas Deus sendo rico em graça, mas sendo rico em misericórdia, não me deu o que eu merecia. É isso que Paulo está dizendo, eu tenho essa compreensão, e agora estes homens têm essa compreensão em Lucas 24, porque o próprio Senhor Jesus abre o entendimento deles para isso. E a última coisa, irmãos, vamos lá. Jesus que aplica a palavra à audição daqueles homens, aplica a palavra ao coração daqueles homens, usa a palavra aplica a palavra para abrir a compreensão daqueles homens. Versículo 46. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Agora, irmãos, Jesus vai aplicar a palavra, trazendo à mente deles, vocês lembram? Está escrito a meu respeito que eu devia padecer, que eu devia morrer, ser sepultado, ressuscitado, e que no meu nome vocês pregariam aquilo que Jesus diz lá em Mateus 26, 28. Esse é o meu sangue para a remissão de pecados, irmãos. Eu tenho dito isso lá na Hermon. Jesus derramou o seu sangue para nos comprar, para nos tornar agora dele novamente, para você ser dele por toda a sua vida. Nós podemos sim falhar, às vezes pecamos, desanimamos, mas nós somos dele, para viver para ele, não para nós, para o mundo, para a riqueza, para a glória, para a status, posição. Jesus que aplica a palavra à audição daqueles homens, aplica a palavra ao coração daqueles homens, aplica a palavra à compreensão daqueles homens. Jesus agora aplica a palavra à missão daqueles homens. Vocês são testemunhas destas coisas. Vocês são testemunhas destas coisas. Na minha vida, do meu sofrimento, da minha morte, do meu sepultamento, da minha ressurreição gloriosa, e só no meu nome, remissão de pecados. Irmãos, que triste é um crente nesse mundo, testemunhando de outras coisas. Deus não pede, irmãos, de nós, para sermos, como alguém já disse, né? Eu achei uma coisa interessante, que alguém me disse assim, pastor Marcelo, lá na minha igreja tem 3 homens, são 3 colunas. Eles são aqueles que sustentam o trabalho. Eu disse, não, são 3 homens frios, duros, que não fazem nada, parado. 3 colunas. A nossa missão, irmãos, depois de ouvirmos a palavra, o homem tem que ouvir, o homem tem que sentir, o homem tem que compreender, para ele poder falar, para ele poder proclamar, propagar, pregar. E Jesus disse, o meu sofrimento, a minha morte, a minha ressurreição e o meu nome, e vocês são testemunhas dessas coisas. De que as igrejas são testemunhas hoje, irmãos? O que nós temos que testemunhar? E o que nós temos testemunhado? Qualquer outro testemunho, irmãos, que venha antes desse, não frutifica em nada. O testemunho que vai frutificar na vida de qualquer pessoa, de qualquer outra pessoa, porque uma vez já frutificou na nossa, é o testemunho de Jesus, do seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, seja em qual for o seu lugar de trabalho, o seu ministério, o seu dom, fala de Jesus, não fala de você, não fala que nem o Ronaldo falou aqui no início, né? Sou batista, sou regular, né? Na Hermon, um dia eu convidei um meninozinho para ir pregar, para ir para o culto, aí ele bem pequenininho assim, ele disse, pastor, aí eu perguntei o nome dele, ele deu o nome dele,
Aí eu disse, você vem domingo de novo? Ele disse, não, eu vou lá para a igreja da minha mãe, que lá é pentecostal. Eu disse, aqui também. Irmãos, os homens da igreja ficaram tudo assim me olhando, pastor. Batista regular não quer ser pentecostal. Irmãos, a Bíblia diz que Deus nos selou com o seu Espírito, porque Ele nos comprou. E o poder da palavra e a presença do Espírito nos torna pessoas indignas até de ser usadas, mas Deus vai usar. Deus vai usar para levar o seu evangelho, ser testemunha, mas testemunha de quê? A nossa missão, a palavra aplicada à nossa missão agora é testemunhar do sofrimento de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição dele e do nome dele, para a salvação do pecador, irmãos. Irmãos, nós vemos dias em que a coisa está feia, como dizem. As igrejas se enchendo de coisa do mundo, narcisismo, todo mundo quer ser bonito, hedonismo, crente buscando felicidade, liberalismo. Estava ouvindo ontem um pastor de 74 anos dizendo, esse homem trabalhou com o Russell Shedd, estava contando para o pastor Herbert. Quem sabe aqui quem é o Russell Shedd, sabe muito, comparou muito o pastor Russell Shedd com o saudoso pastor Fred. E ele estava dizendo que ele trabalha com 14 pastores na igreja. E ele um dia encontrou um pastor que trabalhou com ele por alguns anos, e o pastor disse assim, o senhor ainda tem aquele pensamento sobre divórcio? Ele disse, tenho. Ah, não, eu não, pastor, eu estudei um pouco mais, eu já mudei meu pensamento sobre isso. E ele velhinho disse assim, como eu queria mudar também, porque ia ficar tão fácil para mim, né? Mudar o que Deus disse. Irmãos, eu comecei agora, e eu contei essa história para minha esposa. Estava lá na Raiz um dia, e uma moça que tinha passado por uma desilusão amorosa, chegou para mim e disse, pastor Marcelo, eu queria um conselho do senhor. Qual é a visão que o senhor tem sobre divórcio? Eu disse, eu não tenho nenhuma visão sobre divórcio. Mas anote aí, Malaquias 3, Mateus 19, 1 Coríntios 7. Depois a senhora leia lá o que Deus fala sobre divórcio. Porque muitas vezes nós queremos saber o que é que o homem diz sobre esse assunto ou sobre aquele. O que é que essa denominação fala sobre isso? O que é que aquele grande pastor fala sobre isso? O que é que aquele guru fala sobre isso? Não queremos ouvir o que Jesus fala sobre essas coisas. A igreja o mundo tem entrado nas igrejas. Os crentes hoje têm liberdade para fazer tudo. Nada mais é problema, nada mais é pecado. Descompromisso com Deus. Tudo isso, irmãos, porque nós não queremos a palavra aplicada aos nossos ouvidos, a audição, a palavra aplicada ao nosso coração, a palavra aplicada à nossa compreensão e a palavra aplicada à nossa missão. Fomos salvos. Paulo diz assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Para quem você está vivendo? Os tempos estão chegando ao fim, os dias estão passando muito rápido. Jovens, moças aqui, será que ainda vai se levantar na Hebron uma leva de pregadores, de missionárias, que vai sair pelo mundo testemunhando de Jesus, uma vez que ouviram a palavra, sentiram a palavra, compreenderam a palavra e vão falar da palavra? Que Deus possa, irmãos, ainda nesses dias, nos falar pela sua palavra, e que nós, cada um de nós, possamos dizer, Senhor, fala, teu servo ouve. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Obrigado pela tua graça. Aceita a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor, porque tu que és a palavra, o verbo encarnado, na condição dos teus discípulos, estando com dúvidas, ceticismo, incredulidade, medo, o Senhor não fez nenhum milagre, nenhum sinal, mas o Senhor usou a palavra.
Tenha misericórdia de nós. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra a cada dia, aos nossos corações, aos nossos familiares, aqueles que estão andando frios, longe, que o Senhor possa, com a pregação da palavra aos seus corações, trazê-los de volta ao primeiro amor, para que eles entendam que, ao ouvir a palavra, a sentir em seus corações a palavra e compreender a palavra, possam andar nesse mundo testemunhando da Tua morte, do Teu sofrimento, da Tua morte, da Tua ressurreição gloriosa e do Teu nome para a remissão de pecados. Aceita a nossa gratidão. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém.